E aqui eu quero falar nessa noite a respeito de Pedro, que nega Jesus 3 vezes. Pedro era um homem comum, um homem normal como nós somos hoje. E antes mesmo de Jesus morrer, Jesus deixou uma palavra dizendo: eu certamente no futuro eu vou morrer e todos vocês me deixarão. Então Pedro, ele simplesmente rejeita a palavra do Senhor e diz o seguinte: Senhor, eu não te deixarei, nem que for preciso eu morrer, mas eu não te deixarei. Então a palavra de Deus diz que Pedro lança essa palavra contra o Senhor, e Jesus naquele momento estava profetizando o futuro, porque Jesus conhece o futuro do nosso futuro. Mas muitas vezes nós achamos que nossas capacidades, nós achamos que da forma que nós somos, nós se conhecemos. Então Pedro naquele momento se confiou na sua própria força: Senhor, nem que se for preciso eu morrer, eu não te negarei, eu não te deixarei. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim. A palavra de Deus diz, nos aconselha, mas nós preferimos ir na nossa força. Nós preferimos seguir os nossos pensamentos. E lá na frente a gente chega ao conhecimento que nós estávamos errados. Jesus estava certo, nos aconselhando a todo momento, e nós estávamos errados. Então Pedro, ele chega nessa situação. Jesus é preso, Jesus está diante daquelas pessoas sendo julgado. Então Pedro disse que não ia negar Jesus. E naquele momento a palavra de Deus diz que Pedro, ele estava sentado no pátio. Então a palavra de Deus, ela nos revela que Pedro, ele não tinha negado Jesus naquela primeira vez por medo. Porque se ele tivesse com medo, ele tinha fugido daquele lugar, teria se escondido. Mas não, ele estava sentado no pátio. O que um homem faz sentado no pátio numa situação? Quando o homem está numa situação, num lugar que ele passa por essa dificuldade, ele se afasta, simplesmente para pensar, para rever os seus atos, para ver aquele momento. Então Pedro naquele momento ele está indeciso, ele está pensativo. É um momento de dificuldade, ele não está compreendendo tudo que está acontecendo. Porque Jesus está sendo preso, Jesus tinha acabado de dar muitas promessas para ele. Ele era um discípulo e agora vê tudo se acabando. Então ele está um homem apreensivo com a vida. Ele tem muitas incertezas naquele momento. Então a Bíblia diz que chegou uma empregada diante dele e diz assim: você era um dos discípulos. Então naquele momento ele rejeita, ele nega, dizendo que não era discípulo de Jesus. Então neste momento ele reage de forma brusca, ele reage de forma do que vem no coração dele. E aqui a palavra de Deus é forte, porque ela diz o seguinte: as nossas reações, muitas vezes o que tem no nosso coração nós não conseguimos compreender, simplesmente reagimos. E é isso que a palavra de Deus, esse ensinamento que Jesus deixa nessa passagem. Que muitos dos nossos atos, muitas vezes que nós negamos, são pelas nossas emoções, nós não paramos para pensar antes de responder, antes de negar. Simplesmente um fato difícil que simplesmente abala a nossa fé e nós negamos. Isso é constantemente. Pedro negou 3 vezes, mas nós negamos muito mais do que isso. Então aqui Jesus, ele relata isso. Então aqui surge a graça de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pela essa graça, para nós termos o direito de perdão. Então Pedro, antes disso, ele pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar um irmão que erra conosco? 7 vezes? Jesus disse: não, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus já vinha revelando a graça que ele traria para a humanidade. Quantas vezes você precisaria do perdão de Deus para voltar para os caminhos de Deus? Quantas vezes? Seria 7 vezes? Qual seria a chance de você entrar no céu com 7 perdões na sua vida? Então a graça de Deus se revela neste momento. Pedro está ali no chão e ele nega a primeira vez. Então a Bíblia diz que ele se levanta e vai até a porta. E lá outra empregada vem, uma mulher diferente, e diz assim: você era um discípulo de Jesus. Você estava no povo de Jesus, você estava no meio do discípulo de Jesus. E ele nega pela segunda vez, porque ainda ele não entrou em consciência. Naquele momento ele não conseguiu ainda se perceber a realidade, não conseguiu ainda lembrar das palavras de Jesus que Jesus tinha falado anteriormente. E muitas vezes nós estamos assim, nossa alma está de certa forma angustiada. Assim como Davi passou por essa situação, minha alma está angustiada, Senhor Jesus Cristo. Eu tento crer nas tuas palavras, mas minha alma rejeita, minha alma está angustiada. E nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que, aonde a Bíblia diz que no final dos tempos, quando Jesus voltasse, acharia fé na terra. Então nós temos que se nos fortalecermos para nós não negarmos Jesus nesses tempos difíceis. Então Pedro naquele momento ele nega Jesus pela segunda vez. Então ele, mesmo assim, ele fica naquele lugar pensativo, sem cair na realidade. Na terceira vez vem outra mulher e simplesmente acusa ele novamente.
Então, naquele momento que acusa ele novamente, ele nega pela terceira vez e não cai na sua realidade. Naquele momento que ele nega a terceira vez, o galo canta. E nesse momento, ele se toca em si e lembra das palavras de Jesus. Lembra que Jesus disse anteriormente que ele negaria 3 vezes. E simplesmente o fato dele lembrar naquele galo cantar, veio a sua realidade. Veio e simplesmente revelou o seu ser, revelou o seu coração naquele momento. Seus pensamentos começaram a fluir e ele veio com entendimento. Naquele momento ele percebe que ele era um homem pecador. E a Bíblia diz, ele chora amargamente, ele chora profundamente. Porque no momento que nosso pecado, ele vem no nosso coração de forma clara. Nós passamos por uma triste arrependimento. E a partir desse momento é que a graça de Deus, ela se revela na nossa vida. A partir do momento que nós passamos a ter a consciência que nós somos pecadores, que nós somos injustos, que muitas vezes nós vamos negar a Cristo por dificuldades. Muitas vezes nós vamos negar a Cristo por dificuldades, por fofoca, por coisas pequenas. Naquele momento Pedro não acreditou que tinha negado Jesus 3 vezes em seguida. E não se tocou na sua consciência que estava fazendo aquilo que Deus já tinha predito. E muitas vezes na nossa vida, que minha palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. No fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E a palavra de Deus vinha revelada há muitos anos atrás. E hoje nós estamos vivendo isso. E muitas vezes nós somos essas pessoas que estamos deixando nossa fé esfriar pelas dificuldades dessa vida. E a palavra de Deus já está declarada há muito tempos atrás, como ele declarou para Pedro, ele declarou para nós. Que no fim dos tempos nossa fé esfriaria pela iniquidade do homem aumentar. Então, nosso coração tem que voltar para a palavra do Senhor, que já está predita, que já está dita há muito tempo. Que no fim dos tempos nossa fé esfriaria. Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus, crendo, sabendo que Jesus já nos alertou que tudo isso aconteceria, que todos esses caos aconteceriam, que todas essas dificuldades viriam. Mas nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus, crendo que Jesus está conosco em todos os momentos. Assim como Paulo disse que morrer para ele era um lucro, porque ele iria para o céu, teria certeza que Deus tinha salvação para ele. Nesses tempos de dificuldades, nós não podemos se render para as dificuldades, porque as dificuldades vêm em todo o tempo, assim como Jesus disse, que seríamos perseguidos, passaríamos por muitas dificuldades, que assim ele passou. Mas se nós permanecermos na graça, permanecermos na verdade, nós seremos salvos, independente do que acontecer neste mundo. Mas aquele que negar a Cristo e não se arrepender, porque o arrependimento é a maior demonstração de amor. É a maior demonstração de amor para Jesus, porque Jesus morreu naquela cruz para conquistar algo tão tremendo, tão forte, que veio do céu para conquistar a graça para a nossa vida. Então, a partir do momento que nós se arrependemos, nós estamos aceitando a graça de Cristo, estamos aceitando o sofrimento, a crucificação de Cristo para nossas vidas. E a partir deste momento nós não estamos indo para o céu pelo nosso merecimento, pelas nossas forças, porque a Bíblia diz que se fosse pelas 10 mandamentos, nenhum de nós seríamos salvos. Mas pela graça de Cristo, hoje concedemos essa graça para ir para o céu. Então nós não podemos recuar, nós temos que avançar para a graça de Cristo, todo dia abraçar essa graça e dizer muito obrigado, Senhor, pela tua graça que nos fortalece. Nós somos pecadores e falhamos, Senhor Jesus Cristo, mas temos o direito do perdão todos os dias, temos o direito de nos arrependermos todos os dias, temos o direito de voltar para os seus caminhos todos os dias. E é isso que a palavra de Deus nos fortalece nessa noite, que permanecemos fortes no amor de Cristo, nada poderão abalar. A Bíblia diz que aquele que permanece firme na rocha, nada vem nas vais, virá todas as dificuldades, e nada nos poderão nos tirar do amor de Cristo. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele sempre está de braços abertos para cada um de nós. Sempre está de braços abertos para te receber. Independente da dificuldade que você está passando, independente do seu pecado, independente da sua cor, da sua raça, independente das dificuldades que você tem na vida. Jesus está de braços abertos para te conceder essa graça. Essa graça que Ele custou o seu próprio sangue, a sua própria vida. Então eu quero que você receba essa palavra no coração hoje. Quando você pensar em desistir, lembre-se da palavra do Senhor, que nos últimos tempos a fé de muitos esfriaria, porque a iniquidade do homem se aumentaria. E a palavra de Deus diz que nos dias finais a fé de muitos se esfriaria de tal forma que quando Jesus viesse, acharia fé na terra? Essa é uma pergunta que deixou aberta. Acharia fé na terra? Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Amém?